Glória a Deus. Louvamos a Deus por este momento, esta oportunidade, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos concede de mais uma vez. Estamos aqui no seu santo templo para contemplar a beleza do Senhor e aprender do seu templo, né? Louvado seja Deus. Peço a oração da igreja que interceda em meu benefício, né? Porque é um momento de muita responsabilidade quando se trata de transmitir a palavra de Deus, né? Todo aquele que conhece essa responsabilidade, ele treme nas bases, né? Louvado seja Deus. Quando Moisés recebeu, né, a missão de transmitir a palavra de Deus para levar ali para Faraó, Moisés relutou muito, né? Porque ele sabia da grande responsabilidade que estava sobre ele, de transmitir a palavra do Senhor. Né? Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor é poderosa. Né? Louvado seja Deus. Quando os profetas começavam a falar, né, a palavra do Senhor, ele falava assim: peso da palavra do Senhor que veio sobre o profeta tal, porque é um peso muito grande. Imagine só que os profetas do Antigo Testamento, ele reconhecia este peso, essa responsabilidade que era lançado sobre os seus ombros quando era designado para levar a palavra de Deus. Enquanto mais nós, nos dias de hoje, né, recebemos a missão, a responsabilidade de transmitir um pouco da palavra de Deus. Por isso que eu peço que a igreja ore em meu benefício, para que o Senhor conceda a sua palavra. A palavra é do Senhor e Ele concede a quem Ele quer. Louvado seja Deus. Se o Senhor não falar por nós, nós não falamos nada, né? Louvado seja Deus. Mas eu creio, se a igreja ficar, né, orando no Espírito, Deus vai falar conosco. Quando alguém recebe a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, o primeiro a receber a palavra é ele, né? É o próprio orador. A palavra passa pelo orador e é direcionada à igreja, né? Louvado seja Deus. Era assim que Deus usava os profetas, né? Os profetas recebiam a iluminação da palavra de Deus, passava por ele e ele transmitia para o povo. Né? Louvado seja Deus. E nos nossos dias não é diferente. Temos lido uma leitura bastante conhecida de toda a igreja. Eu creio que todos os irmãos, todas as irmãs que se encontram aqui na igreja nesta noite, eu tenho a certeza que já leram essa passagem bíblica muitas e muitas vezes. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus não é um livro secular. A palavra de Deus é viva e eficaz. Toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, ela fala conosco. Ela toca no nosso ser, no nosso coração. Ela nos exorta, nos encoraja, acrescenta a nossa fé, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. É diferente de um livro secular que nós lemos uma vez, no máximo duas vezes, e nós já temos conhecimento de todo o conteúdo daquele livro. Né? E a palavra de Deus é diferente, porque quanto nós lemos mais, nós sentimos mais dependente. Nós sentimos que precisamos aprender mais. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é uma fonte inesgotável. E louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos lido no livro de Mateus da igreja, né, que o livro segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, se trata do sermão, o sermão do monte. Né? E dentro deste sermão que Jesus proferiu naquele momento, ele trata de vários assuntos. Né? Começando pelo capítulo 5, né, que fala das bem-aventuranças, né? Capítulo 5, ele fala também sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala sobre o cumprimento da lei, fala das esmolas, das orações, do jejum. Ele fala do tesouro no céu. Ele fala do olho puro, que é o assunto que nós vamos discorrer nesta noite. Ele fala também sobre os dois senhores,
e também a ansiosidade, a ansiosa solicitude pela vida. Ele fala também o hábito de julgar os outros. Fala também sobre a bondade de Deus e também sobre os dois caminhos. Ele fala também dos falsos profetas e também quem entra no reino dos céus. E ele finaliza sobre os dois alicerces e também sobre a autoridade de Jesus. Então, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 se trata do Sermão do Monte. Né? Louvado seja Deus. E Jesus toca em vários assuntos práticos na vida do crente e do cristão. Né? Louvado seja Deus. E dentro desses assuntos nós queremos enfatizar sobre o cuidado com os nossos olhos. Louvado seja Deus. Sabemos que os nossos olhos é de suma importância para a nossa vida. Né? Com os nossos olhos nós contemplamos as belezas que Deus criou. Né? E também com os nossos olhos nós pecamos contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus foi muito enfático quando ele se tocou nesse assunto sobre nós termos o cuidado com os nossos olhos, a vigilância, a prudência, o discernimento, a sensibilidade. Né? Louvado seja Deus. Jesus foi tão enfático que no capítulo 5, verso 29, ele tomou uma medida muito enérgica. Ele disse, se os teus olhos faz tu pecar, arrancam. Né? Uma maneira muito enérgica, muito dura, vamos dizer assim, na forma de se expressar. Se os teus olhos fazem tu pecar, arranca-os. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, os nossos olhos é de suma importância para a nossa convivência, na obediência a Deus. Sabemos que desde o princípio, o inimigo das nossas almas, o adversário de Deus, tem se utilizado deste órgão do nosso corpo para que nós desobedecemos, pecamos contra Deus, através dos nossos olhos. Vemos lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, a primeira pessoa que pecou contra Deus, utilizando-se dos seus olhos, foi Eva. Capítulo 3 e o verso de número 6. Que diz assim o texto: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, nós vemos aqui a primeira pessoa que desobedeceu a Deus, se utilizando dos olhos. Louvado seja Deus. Aqui o texto diz que Eva, vendo aquela árvore, né? E aquela árvore era desejável, né? Louvado seja Deus, para dar entendimento, né? A concupiscência, né? A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, que está lá na primeira carta de João, capítulo número 2, e o verso 16, que diz que tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui a primeira pessoa que utilizou dos seus olhos para desobedecer a Deus, para pecar contra Deus. Louvado seja Deus, por falta de vigilância, de observância, de compromisso com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós, lendo a palavra de Deus, nós vemos várias pessoas desobedecendo a Deus por causa da vigilância, da prudência, do discernimento, né? Vemos também Ló, quando houve aquela contenda dos pastores de Abraão com os pastores de Ló.
Diz o texto sagrado, lá no Gênesis capítulo 13, a partir do verso 7, que diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão chegou para Ló e disse que não era bom que houvesse aquela contenda, aquela briga entre eles. E Abraão propôs a Ló, dizendo, ó, se você escolher a direita, eu seguirei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu seguirei para a direita. E diz o texto sagrado que Ló, olhando para as campinas do Jordão, ele vendo as campinas do Jordão todas verdejantes, escolheu ir para aquele lado. Louvado seja Deus. Escolheu através dos seus olhos, através do desejo dos seus olhos. Louvado seja Deus. E nós sabemos que aquela escolha que Ló fez não foi uma boa escolha, porque ele escolheu Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. Quando nós escolhemos, né, com os nossos desejos, nossos olhos, nós escolhemos errados. E as consequências serão graves. Louvado seja Deus. Vemos também outra passagem bem emblemática, que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Que fala sobre a passagem de Davi. Diz que no tempo que os reis saíam para a guerra, capítulo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do verso 1. No tempo que os reis saíam para a guerra, Davi enviou os seus soldados, os seus comandantes, para guerrear, né? Louvado seja Deus. E você lê na leitura, você vai acompanhar a expressão que diz assim, porém, Davi ficou em casa. Louvado seja Deus. E diz o texto sagrado que Davi estava no seu palácio, né? E diz que à tarde ele se levantou, estava passeando pelo terraço do palácio e viu Betseba, né, se banhando. Louvado seja Deus. Vamos ler essa leitura para nós embasar a nossa palavra, capítulo 11, 2 Samuel, a partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 11, e verso 1, que diz assim, o texto sagrado. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, nos tempos em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Olha aí o olho entrando em ação. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então nós vemos aqui que o olho entrando em ação para desobedecer a Deus. E viu do terraço uma mulher. E você sabe toda a história, não precisa eu ler mais adiante, que Davi viu aquela mulher e disse que era uma mulher formosa, e mandou buscar aquela mulher e cometeu um adultério com aquela mulher. E as consequências foi grave, foi desastrosa para a vida de Davi, para a vida dos seus filhos, de toda a família e de toda a sua casa. Por quê? Não vigiou. Utilizou-se dos para pecar contra Deus. Quando Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Louvado seja Deus. Vemos outra leitura bem emblemática, que está lá no livro de Josué, capítulo 7, a partir do verso 20. Livro de Josué, capítulo 7, e o verso 20.
Os irmãos que encontraram primeiro aí, pode ler em nome de Jesus. Josué capítulo 7, a partir do verso número 20. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. O que foi que Acã fez? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Louvado seja o nome do Senhor. Outra passagem bíblica aqui: o olho do homem, o olho do ser humano entrando em ação para desobedecer a Deus. Diz que quando Acã viu aquela capa babilônica, aquela cunha de ouro, ele cobiçou e desejou se apropriar daquele objeto que era um objeto amaldiçoado por Deus. Era um anátema, né? Louvado seja Deus. Mesmo assim, Acã, que presenciou a derrubada do muro de Jericó, os milagres que Deus fez, ele se utilizou, né, do olho para desobedecer a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como fez também Davi. Davi estava no lugar errado, né, louvado seja Deus, no ambiente errado. Era para estar no campo de guerra, mas diz a palavra de Deus, porém ele ficou em Jerusalém. Então Davi estava no lugar errado e olhando para a direção errada. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, se nós não vigiarmos, isso pode acontecer conosco. Está no lugar errado e olhando na direção errada. Louvado seja Deus. Mesmo que Davi estivesse no palácio, mas que estivesse com compromisso com Deus, olhando para Deus, né, ele talvez não tivesse pecado, mas ele estava no lugar errado e olhando para a direção errada. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, que os nossos olhos sejam a luz do nosso corpo, e não trevas. Louvado seja Deus. Então, temos lido aqui algumas passagens, né, de algumas pessoas, por falta de vigilância, por falta de observação, de compromisso com Deus, se utilizou do seu próprio olho para desobedecer a Deus, para pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na própria Bíblia nós temos também o remédio, o antídoto, para que nós, se infelizmente viemos por acidente, entrar por esse caminho, mas nós temos o remédio, né? Louvado seja Deus. Foi o próprio Jesus que disse: a candeia do corpo são os olhos. Louvado seja Deus. No Salmo de número 101, e o verso 3, o salmista disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Aqui fala de convicção, de compromisso, saber a quem está servindo, saber o que Deus fez por nós. Louvado seja Deus. Confiança. Não porei coisas más diante dos nossos olhos. Nós vemos que uns são atraídos pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos. Outros são atraídos por uma pessoa do sexo oposto. Louvado seja Deus. Outras pessoas são atraídas pela riqueza. Louvado seja Deus. Outros são atraídos pelas mídias, né? Louvado seja Deus. Pelos sites, pelas salas de bate-papos. Então, tem pessoas que são atraídas por essas coisas também, né, irmã Frasa? Né, irmã Lourdes? E é muito fácil de a pessoa ser atraída por isso. Louvado seja Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós.
que o Espírito Santo esteja dentro de nós, nos alertando a cada instante e a cada momento. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Que coisas más são essas? Tudo e qualquer coisa que desagrada a Deus, que desobedeça a Deus. Né? Louvado seja Deus. A internet, os sites, as salas de bate-papos, as riquezas, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, todas essas coisas, nós precisamos estar em contínua vigilância para nós não entrarmos por este caminho. Não porei coisas más diante dos meus olhos. O patriarca Jó também foi muito enfático no capítulo de número 31 e o verso de número 1. Ele foi muito enfático quando ele disse: fiz compromisso com os meus olhos. A primeira parte do verso. Jó capítulo número 31, verso 1. Fiz compromisso com os meus olhos. Que nós possamos também fazer esta mesma afirmação. Fiz compromisso com os meus olhos. Façamos compromisso com os nossos olhos a cada instante, a cada momento. Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. Ele está de redor, procurando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. E a pessoa que estiver com compromisso com Deus, ela não vai entrar por este caminho. Louvado seja Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 3, e o verso 18, a última parte do versículo, Jesus falando para aquela igreja que era rica, que era abastada, né? Soberba da vida, a concupiscência dos olhos, da carne, estava tudo impregnado naquela igreja, a igreja de Laodiceia. Mas aqui Jesus, ele dá um conselho para aquela igreja e dá um conselho também para nós. A última parte do verso ele diz: aconselho-te que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos se utilizar sempre deste colírio santo. O colírio, o Espírito Santo a cada instante, a cada momento, nos alertando, nos advertindo, para que nós não entramos por este caminho. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está falando conosco. E ele fala a cada instante, a cada momento. Cabe a cada um de nós estar sensível à voz do Espírito Santo. Dar ouvido à voz do Espírito Santo, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus, porque quando Deus, Jesus, coloca uma palavra no coração de alguém para ser ministrada, é porque ele sabe o compromisso que ele tem com a sua igreja. Ele sabe a necessidade da sua igreja, do seu povo. Louvado seja Deus. A palavra não é direcionada em vão. Louvado seja Deus. Se eu não estiver precisando desta palavra, neste momento, guardemos, porque nós podemos precisar nela mais adiante, no decorrer da nossa vida. Louvado seja Deus. E a palavra, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra que você ouviu. E esta palavra vai servir de remédio, de antídoto, para você e eu sermos vacinados, para que nós não venhamos desobedecer a Deus. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, para que nós possamos perseverar até o fim, com compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando, em nome de Jesus. Amém.